Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Me chamo Leandro. Esse relato que vou contar para vocês é algo que aconteceu com um integrante da minha família, mas em específico minha tia-avó. E ela passou por maus bocados quando teve que desencantar um lobisomem. Eram 9 irmãs e minha tia-avó, que se chamava Otília. Todas as suas irmãs se casaram, e a única que ainda não tinha arrumado um marido foi a Otília. Era como se ela fosse invisível, e das poucas vezes que aparecia um pretendente na tentativa de cortejá-la, sempre ia falar com seu pai. Apesar de ser uma época bem antiga, seu pai parecia ser um homem bem à frente de seu tempo. Ele sempre levava em consideração a opinião de suas filhas. E como Otília nunca se agradava de ninguém, o pai atendia seu pedido. Sua mãe dizia que ninguém ia se agradar dela, por ter uma personalidade difícil, e que por isso ela não arrumava marido. Os anos foram se passando, e Otília continuava sem ninguém, até que certa vez, enfim chegou o tempo de colheita nas terras do seu pai. Como ele não tinha filhos homens para ajudá-lo, nessas épocas sempre contratava homens fora a parte, para ajudar ele com um serviço pesado. No meio disso, ele contratou um rapaz que se chamava Túlio. Ele era bem-humorado e logo ganhou a simpatia da família, e pouco tempo depois começou a ter uma amizade com Otília. Túlio ficou tão íntimo da família que era convidado para almoçar e começou a frequentar mais a casa deles. Certo dia, por um momento, Túlio e Otília estavam a sós conversando. Otília tinha uma personalidade forte e sem papas na língua. Então, resolveu se declarar, dizendo que tinha sentimentos por Túlio. Ao ouvir isso, Túlio foi recíproco e disse que também tinha sentimentos por ela. Então, Túlio decidiu pedir a mão dela em namoro aos seus pais. Após o pedido feito, os pais consentiram e ficaram alegres com aquela notícia. Os dois namoraram por 2 anos e logo depois decidiram se casar. Nos preparativos do casamento, o pai deu um pequeno pedaço de terra que a família tinha para que os dois morassem lá. De certa forma, os pais de Otília ficaram felizes por Túlio não ter levado a filha deles para longe. O casal fez uma pequena casa e tiveram um bom tempo de prosperidade. Túlio era um ótimo caçador, e tudo o que eles faziam e tinham, dividiam com os pais de Otília. Após alguns meses de casados, boatos começaram a circular por aquelas redondezas, de que um lobisomem estava aparecendo na região, em propriedades e correndo pelas estradas à noite. E, inclusive, alguns moradores juravam que já tinham visto o bicho. Esses boatos chegaram até os ouvidos de Otília, e ela ficou preocupada com seu marido, já que ele sempre saía à noite. Túlio disse que isso era conversa do povo e que não precisava se preocupar, e como de costume, ele saiu para caçar e Otília ficou sozinha em casa. Com o cair da noite, após algumas horas,
Otília escutou alguém rondando sua casa. Ela se levantou e, olhando pelas frestas, a noite estava limpa e a lua cheia iluminava tudo. E ao olhar para fora, ela viu o que não queria. Um lobisomem estava rondando sua casa. Ele ficava indo até a porta da frente e dava de escutar sua respiração. Otília estava muito assustada e ficou quieta, só escutando. Até que o lobisomem foi embora e, felizmente, não tentou entrar na casa. No dia seguinte, quando Túlio chegou em casa, Otília contou o que havia acontecido. Mas seu marido não acreditou e disse que provavelmente ela tinha sonhado, já que estava impressionada com os boatos. E devido à sua insistência, até ela se convenceu disso, e o assunto parou por aí. Algumas semanas se passaram, e Otília ficou sozinha em casa novamente. E a mesma coisa aconteceu, mas dessa vez ela tinha certeza que estava acordada. O lobisomem rondava a casa, e dessa vez ela viu com uma melhor clareza. Segundo ela, era um animal grande, todo peludo, com grandes braços, com os quais ele se apoiava para andar. Tinha uma cabeça alongada e um focinho, e suas orelhas eram eretas. E os olhos dele brilhavam no escuro, deixando o lobisomem ainda mais assustador. O lobisomem rodeava a casa e ficou por vários minutos parado na porta. Ele grunhia e tinha uma respiração pesada e fungava por baixo da porta. E após um tempo, felizmente foi embora. Mas passar por tal situação foi a gota d'água, e tomada pelo medo, Otília tomou uma decisão. No dia seguinte, Túlio mal chegou da caçada e já foi abordado por Otília. Ela soltava fogo pelas ventas de tanta raiva, mas ao mesmo tempo estava descontente e cheia de medo. Ela contou tudo o que havia acontecido e implorou para o marido para ambos irem embora daquele lugar. Túlio disse que aquilo era perda de tempo, mas Otília se manteve firme e saiu de casa no mesmo dia e foi embora para a casa de seus pais. Ela passou semana na casa dos pais e o marido tentando convencer ela a voltar para casa. Após várias tentativas, Túlio a convenceu, prometendo que não sairia mais à noite. Ao chegarem em casa, Túlio a chamou para conversar e resolveu contar toda a verdade à sua esposa. Ele contou que ele era o lobisomem e aquilo era algo fora de seu controle, passado de seu pai, mas nem sempre mantinha consciência, e quando percebia, já estava na casa deles, mas quando notava o que estava acontecendo, voltava a se afastar. Otília ficou em choque. Naquela altura do casamento, ela havia descoberto que estava grávida, esperando o primeiro filho do casal. Ao ouvir que foi algo passado de seu pai, o desespero tomou conta, pois seu filho estaria fadado a uma maldição, e ela não queria isso. Mais uma vez, Otília surtou e disse que ia contar aos pais dela, pois talvez aquilo tivesse uma solução. Seu marido resistiu e sabia que na hora que seus pais soubessem, ele seria morto. O pai dela era um homem muito forte e corajoso e não permitiria que ele continuasse com vida. Após muita insistência da esposa, o marido cedeu e foi até a casa dos sogros. Chegando lá,
contaram toda a verdade, e não deu outra. O sogro já passava a mão na espingarda e já queria matar o genro, e foi um momento de puro nervosismo. Mas após os nervos se acalmarem, a sogra perguntou à filha se ela amava mesmo seu marido. Otília disse que sim, e disse que seu marido era a pessoa mais importante de sua vida. A mãe novamente perguntou se ela estava disposta a qualquer coisa para salvar seu marido, e a esposa disse que sim. A mãe então disse que talvez aquilo tivesse uma solução, mas ela ficaria em risco e teria que amar de verdade seu marido. A filha estava disposta a fazer o que fosse preciso para salvar seu marido dessa terrível sina. Sua mãe disse que a avó contava que para salvar alguém da maldição do lobisomem, devia se fazer certas coisas. A primeira delas era plantar uma laranjeira numa sexta-feira à meia-noite, numa noite de lua cheia. Após a laranjeira começar a crescer e ter os primeiros espinhos, a pessoa que plantou teria que tirar um dos espinhos e esperar o lobisomem começar a se transformar. E na hora do início da transformação, a pessoa teria que furar o lobisomem em alguma parte do corpo e fazer sangrar. E com isso, talvez a maldição se desfaça. E enquanto a pessoa que furou com aquele espinho for viva, a pessoa amaldiçoada não se transforma mais em lobisomem. A ideia era insana, mas todos da família aceitaram tentar algo para salvar o Túlio. Otília plantou a laranjeira seguindo todas as instruções que sua mãe havia dito. E após alguns meses, os primeiros espinhos surgiram, e era hora de pôr o plano em prática. Chegou o dia da transformação de Túlio. Os sogros foram até a casa de Otília, ambos armados e preparados para caso o pior acontecesse. Na hora que tudo começou, a esposa estava segurando o espinho na mão e o marido começou a se debater no chão, gemendo de dor. Ele babava, grunhia e podia-se ouvir o barulho de seus ossos se quebrando. Aquele corpo aumentava de tamanho, suas unhas e dentes caíam, e era uma cena repleta de terror e desespero. A esposa, mesmo apavorada, tentou furar o marido com o espinho, e nessa tentativa, fracassou. O marido, ainda se transformando, bateu em sua mão, o que fez o espinho cair para longe. A transformação já estava quase completa. Túlio, em sua forma de lobisomem, pulou em cima do sogro, que mesmo não atirando, tentou se defender. A sogra não contou tempo e atirou pelas costas do lobisomem. O tiro foi certeiro, o que fez o lobisomem sentir muita dor e sair correndo para fora da casa. O sogro, apesar de machucado, estava fora de perigo. E com todo aquele alvoroço, o sogro tomou uma decisão. Ele achou melhor matar logo o genro e decidiu que após o nascimento do neto, faria o mesmo com o bebê, para que ninguém tivesse que carregar essa maldição. Otília implorava por mais uma chance. Ela garantia que seu marido ainda voltaria naquela noite, pois ele sempre fazia isso. Era nesse momento que ela ia agir. E após um tempo, realmente, Túlio, ainda transformado em lobisomem, voltou para casa. Ele estava fraco e mancando, já que o tiro nas costas tinha pegado em cheio.
O lobisomem estava sangrando e Otília não podia hesitar. Ela se aproximou com outro espinho na mão para furar e fazer o marido lobisomem sangrar. A mãe dela estava uma leoa para proteger a filha e advertiu que caso algo desse errado, ela ia matar o genro. Como o lobisomem estava fraco, a esposa furou seu braço com um espinho, e dessa vez deu certo e sangrou. O lobisomem ainda tentou ir para cima da esposa, mas a sogra deu um tiro em seu braço. Com o tiro, o lobisomem recuou, e não demorou muito, e o mesmo começou a se debater no chão, grunhindo de dor, e sangrava pelos cantos dos olhos e ouvidos. Mas após um tempo, ele voltou à sua forma humana, e passou ainda algumas horas desacordado, mas apesar de tudo, todos estavam bem. Quando acordou, viu que o sogro estava machucado, mas fora de perigo. Ele pediu perdão por colocar todos em apuros, mas ao mesmo tempo agradeceu pela ajuda. Após isso, por várias semanas todos ficaram tensos, mas graças a Deus a transformação de lobisomem nunca mais aconteceu. E de alguma forma, todos conseguiram seguir com suas vidas, normalmente e felizes. Otília e Túlio ainda viveram felizes por muitos anos. Por felicidade, Túlio morreu primeiro que a esposa, e sendo assim, nunca mais se transformou. E com ele, a maldição terminou, e nenhum dos seus filhos precisou passar por isso. A esposa, enquanto viva, guardava em uma caixinha o espinho que tinha sido usado para libertar o seu marido da maldição do lobisomem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!